esse princípio que se aglutinou no mineral, reproduziu, sentiu, organizou-se, agitou-se, dormiu, sonhou no vegetal, ele acorda no reino animal. Como acorda? O reino animal ele continua se evoluindo, aprimora a reprodução, aprimora a sensação, desde o animal primitivo, unicelular, desde uma ameba, um protozoário, até chegar no ser humano. E essa evolução se dá unicelular, pluricelulares, a vida microscópica, microbiológica, esses protozoários, os animais pequenos, os invertebrados, os vertebrados, os peixes, os anfíbios, os répteis, os primatas, os mamíferos, os primatas e, por fim, o ser humano. Isso numa evolução indo e vindo, com esses engenheiros se organizando, até que um dia o máximo, o limite, a necessidade da evolução animal se dá, e esse princípio inteligente, que até então ainda é chamado de princípio inteligente, ele se migra e passa a habitar um corpo com a capacidade de ter a inteligência. Como esse corpo adquiriu essa capacidade de ter inteligência? Então, depois de ter passado por aquela evolução, né, zoológica, aquela evolução animal, desde de uma ameba unicelular até chegar ao primata, quando chega no corpo do primata, né, aqui na Terra foram aqueles australopitecos, aqueles hominídeos, né, até chegar ao homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal, já quase ser humano. Emmanuel nos ensina, né, no livro A Caminho da Luz, que esse princípio, essa energia, né, isso que um dia vai ser chamado de espírito, só é chamado de espírito após atingir a inteligência, mas esse duplo espiritual, esse princípio inteligente, ele foi sendo trabalhado ao mesmo tempo que os corpos da Terra foram sendo trabalhados, aprimorando-se geneticamente, até chegar ao primata. Um primata que tem cerca de 98% do genoma humano, como o chimpanzé de hoje. Nesse momento, a gente sabe que essa evolução se dá em vários planetas, em várias dimensões do universo, conforme Jesus nos ensinou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, essas diversas moradas aí, esse princípio está evoluindo. Então, em algum planeta onde já existia um princípio inteligente mais aprimorado, eles iam transmigrando, traziam de lá para cá, daqui para lá. Aí chega num determinado momento, o organismo primata atinge aí cerca de 98% da capacidade genética do ser humano. Faltam exatamente 2%, 2% que vão dar inteligência. Aí quando na Terra se chama evolução autóctone, ou seja, o organismo do ser humano evoluiu no planeta. O princípio inteligente não, o espírito veio de fora, o organismo é da Terra. Quando ele chegou nesse ponto, Emmanuel nos conta, através da espiritualidade amiga também, que existia um planetinha, já como a Terra é hoje, um planeta que eles não dão nome, mas que fica, né, na constelação de Cocheiro, no sistema de Capela, um planeta que passava por uma evolução e deixava de ser um planeta de prova e expiação, passando por um planeta de regeneração. Para explicar isso direitinho, vou abrir um parênteses nessa explicação da evolução do princípio e dizer que existem várias etapas planetárias. O primeiro tipo de planeta é o planeta primitivo, onde a atmosfera é inóspita, está sendo construído tudo sem vida nenhuma. O segundo tipo de planeta é o planeta de prova e expiação, do qual a Terra é, e está saindo dele agora. E esse planeta era do sistema de Capela. Aí o que acontece? O planeta evolui por causa da inteligência de uns 25% das pessoas de lá que estavam aprimorando a sua moral no bem. O planeta ia deixar de ser uma penitenciária e passar para ser um hospital, uma casa de repouso. E aquele grupo de pessoas que não conseguiram carimbar o seu passaporte para passar para esse planeta melhor lar deles, como Deus não destrói a sua criação, o que aconteceu? A Terra estava saindo do planeta primitivo, entrando no planeta de prova e expiação. Aquele organismo primata estava apto para receber as primeiras inteligências. Aí o que aconteceu? Transmigraram-se de fora. Essas pessoas vieram de outros planetas
estacionaram, trazidos pelos engenheiros federais, né, desencarnados, estacionaram no plano espiritual da Terra para poder absorver a radiação e energia do planeta, construir um corpo espiritual condizente com a nossa atmosfera e, de repente, junto com aquele homem de Neandertal, que era um pouco mais do que um animal, era um espírito animado, era um corpo animado ainda por espírito elemental, um espírito recém-saído da animalidade, de repente na Terra aparece o Homo sapiens, o homem com inteligência, e logo a seguir o Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que representa a humanidade atual. Aí, junto com essa humanidade, porque vieram de fora, aqueles espíritos começaram a encarnar no corpo do Neandertal e, consequentemente, conforme André Luiz nos ensina, o modelo organizador biológico é o perispírito, é o corpo espiritual. Então, quando vieram espíritos mais evoluídos organicamente do que os que estavam na Terra, esse corpo absorveu essa evolução. Eles não tinham evolução moral, mas tinham evolução genética, já eram seres humanos. Aí, de repente, o Neandertal deixou de ser Neandertal, desapareceu da face da Terra e apareceu o Homo sapiens. E aí, a situação passou a ficar diferente. Porque até então, enquanto mineral, vegetal, animal e homem primitivo, com pouquíssima inteligência, nós não tínhamos responsabilidade sobre o que nós fazíamos. A partir do momento que a humanidade chegou e a inteligência se estabeleceu, nós saímos do determinismo divino, ou seja, era Deus comandando tudo, organizando, a gente era totalmente dependente dessa organização e passamos a viver, a entrar na lei da causa e do efeito. A inteligência nos trouxe a responsabilidade. A responsabilidade nos trouxe o livre-arbítrio e o livre-arbítrio nos trouxe a condição de pensar, de avaliar no que fazer antes de fazer. Mas aí nós nunca ficamos desamparados. Jesus, que é o organizador do planeta, né? O engenheiro-chefe do planeta é Jesus. Jesus que construiu a Terra, conforme está explicadinho lá no livro também. Ele começou a partir daí, a partir de então, enviar seus emissários. Nunca ficamos sós nem desamparados. Desde as primeiras organizações humanas, os primeiros códigos de Hammurabi, códigos de Manu, né? O homem primitivo adorava diversos deuses, era politeísta, oferecia sacrifícios aos deuses, até humanos, mas sempre, desde sempre, Jesus foi enviando esses emissários para organizar a vida humana. Exemplos de alguns antigos: Lao Tse, Kung Fu Tse, ou Confúcio, Sócrates, Platão, Krishna, esses conhecidos e vários outros desconhecidos que eram os chefes de tribo, os xamãs, os feiticeiros, aqueles que tinham uma ligação maior com o mundo espiritual, que sempre ajudavam a organizar. Os faraós, os reis antigos, e Jesus foi enviando seus emissários, foi enviando, a humanidade foi se organizando de tal maneira, até que num determinado momento, uma dessas levas designadas de capela formou na Terra um dos troncos, que foi o tronco hebreu, essa religião de um Deus único. Ela se imiscuiu lá no Egito, que escravizou os hebreus por 400 anos. Aí vieram os grandes legisladores, como Moisés,